Em uma mansão isolada, um pai viúvo vive em silêncio ao lado da filha, que desde o nascimento foi considerada completamente cega. Mas tudo começa a mudar com a chegada de uma nova funcionária, marcada pela dor da perda, que nota sinais ignorados por anos. Ao testar discretamente luzes e formas, ela presencia algo impossível. A menina pisca, aponta e diz que viu uma luz. Essa descoberta desencadeia uma investigação que expõe segredos médicos sombrios e reacende a vida, os olhos e o futuro da criança. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. A mansão dos Vasconcelos reinava imponente sobre o penhasco em Angra dos Reis. Com seus 3 andares de vidro e mármore, a construção parecia flutuar entre o azul do céu e o verde da Mata Atlântica, que a abraçava por todos os lados. O acesso era restrito. Após passar pelo controle do condomínio de alto luxo, ainda era necessário percorrer 2 quilômetros de estrada privativa até os portões eletrônicos da propriedade. Para os poucos moradores daquele pedaço exclusivo do paraíso, a casa era conhecida como o Farol Apagado, uma ironia silenciosa que Ricardo Vasconcelos, aos 45 anos, preferia ignorar. O apelido tinha surgido anos atrás, quando a notícia se espalhou. A filha única do poderoso empresário da tecnologia nascera completamente cega. Naquela manhã de primavera, Ricardo observava o mar da varanda principal. Vestia seu habitual conjunto de linho branco, contrastando com a pele bronzeada e os cabelos grisalhos nas têmporas. O rosto anguloso mantinha a expressão distante que se tornara sua marca desde o trágico acidente. "Papai?" A voz infantil ecoou através das portas de vidro. "Está aí fora?" Ricardo girou nos calcanhares, seu semblante transformando-se instantaneamente. "Estou sim, princesa. Venha, o vento está delicioso hoje." Sofia Vasconcelos, com seus 7 anos, cabelos cacheados cor de mel e olhos azul claros que pareciam fixar o nada, avançou com passos cuidadosos, as mãozinhas estendidas à frente. Carregava, como sempre, um urso de pelúcia desbotado pelo uso constante. "Dona Clotilde disse que você estava triste hoje", Sofia falou, referindo-se à governanta, que trabalhava na mansão desde antes de seu nascimento. "É verdade, papai?" Ricardo engoliu em seco. Era o aniversário de 8 anos do acidente aéreo que levara Beatriz, sua esposa, apenas 5 dias após o parto de Sofia. A falta que sentia era como uma ferida que nunca cicatrizava completamente. Mas não queria transmitir essa dor à filha. "Só estou pensativo, meu amor." Agachou-se para ficar à altura da menina e ajeitou uma mecha de cabelo que caía sobre sua testa. "Está quase na hora do seu tutorial de piano. Quer que eu te acompanhe até a sala de música?" Sofia apertou o urso contra o peito. "Posso ir sozinha." Já decorei o caminho. De fato, a menina havia memorizado cada centímetro daquela casa. Era impressionante como conseguia se locomover sem auxílio pelos cômodos principais, algo que os especialistas atribuíam ao desenvolvimento aguçado dos outros sentidos. "Então vá. Titia Carmen deve estar esperando." Ricardo observou a filha se afastar com passos lentos, mas seguros. Quando Sofia desapareceu no interior da casa, ele voltou-se novamente para o mar. O império tecnológico que construíra, a Vasconcelos Tech, exigia pouco de sua presença física nos últimos anos. Após o acidente, reorganizara toda a sua vida para dedicar-se quase exclusivamente à filha. Consultara os melhores especialistas do mundo, implementara tratamentos experimentais, contratara tutores particulares para cada disciplina. Na biblioteca transformada em escritório, o telefone tocou 3 vezes antes que Ricardo atendesse. "Senhor Vasconcelos?" A voz de Clotilde soou formal como sempre. A candidata para a vaga de acompanhante chegou. "Já vou descer." Nos últimos 6 meses, 3 acompanhantes haviam passado pela casa. Nenhuma permanecera. Ricardo era exigente, e a rotina de Sofia requeria alguém com sensibilidade especial. Depois que Dona Marta, a última acompanhante, se aposentara por problemas de saúde, após 5 anos de dedicação, parecia impossível encontrar substituta adequada. No amplo hall de entrada, uma jovem de aproximadamente 30 anos
aguardava sentada na beira do sofá de couro italiano. Vestia-se com simplicidade. Calça jeans escura, camisa branca de algodão e sapatilhas. Os cabelos negros estavam presos em um coque baixo, e o rosto, sem maquiagem, revelava olheiras profundas. Teresa Oliveira? Ricardo estendeu a mão em cumprimento formal. Sim, senhor. Ela levantou-se rapidamente, o olhar fixo, a postura ereta. Obrigada pela oportunidade. Por favor, sente-se. Ricardo ocupou a poltrona à frente, analisando o currículo impresso. Vejo que trabalhou como enfermeira no Hospital Infantil de São Paulo por 8 anos. Por que a mudança de carreira? Um breve lampejo de dor cruzou o olhar de Teresa, logo substituído por determinação. Precisei de uma pausa da rotina hospitalar, Sr. Vasconcelos. Mas minha vocação continua sendo cuidar. Ricardo notou que ela omitia algo, mas não insistiu. O currículo era impecável e as referências excelentes. Clotilde já deve ter explicado que Sofia tem necessidades específicas. Ele deixou os papéis de lado. Acreditamos que ela nasceu com cegueira total. Nunca demonstrou qualquer percepção luminosa ou reação a estímulos visuais. Nosso dia a dia é organizado para proporcionar a ela o máximo de autonomia possível, mas dentro de uma rotina previsível. Compreendo perfeitamente. Teresa assentiu. Li bastante sobre desenvolvimento sensorial em crianças com deficiência visual durante minha formação. A previsibilidade do ambiente é fundamental. Exato. Sofia tem aulas particulares diárias, música, matemática, história, literatura. Entre as sessões, precisa de supervisão para suas atividades livres e auxílio com a medicação. Os colírios são administrados 3 vezes ao dia, seguindo rigorosamente os horários e as dosagens prescritas pelo Dr. Henrique. A conversa prosseguiu por mais 20 minutos. Ricardo explicou cada detalhe da rotina, as preferências de Sofia, os cuidados específicos. Teresa ouvia atentamente, fazendo perguntas pontuais que demonstravam conhecimento técnico e sensibilidade. Quando poderia começar? Ricardo perguntou finalmente. Imediatamente, se for conveniente. Teresa respondeu sem hesitar. Estou hospedada em Angra e tenho disponibilidade total. Ótimo. O quarto da acompanhante fica na ala leste, próximo ao de Sofia. Clotilde mostrará as instalações e tudo o que precisar. Ricardo levantou-se, indicando que a entrevista estava encerrada. Começaremos com um período de experiência de 2 semanas. Se tudo correr bem, formalizaremos o contrato. Agradeço a confiança. Teresa levantou-se também. Prometo fazer o melhor pela sua filha. Naquela mesma tarde, Teresa conheceu Sofia. A menina estava na sala de música, sentada ao piano, dedilhando notas soltas sem realmente tocar uma melodia. Carmen, a professora de música, havia acabado de sair. Sofia, Teresa chamou suavemente da porta. Posso entrar? Sou Teresa, sua nova acompanhante. A menina virou o rosto na direção da voz, os olhos azuis fixos em um ponto indeterminado. Abraçou o urso de pelúcia com mais força. Dona Marta não volta mais? Ela precisou descansar, lembra? Seu pai me contou que vocês já conversaram sobre isso. Teresa aproximou-se devagar, mantendo a voz calma. Posso sentar perto de você? Sofia acenou afirmativamente com a cabeça. Teresa sentou-se no banquinho do piano, a uma distância respeitosa. Você toca muito bem, comentou, notando as partituras em braille sobre o piano. Não estava tocando de verdade, Sofia respondeu passando os dedos pelas teclas. Só sentindo. Entendo. Às vezes também gosto de sentir as coisas sem realmente usá-las. Um silêncio confortável estabeleceu-se entre elas. Teresa não tentou forçar a conversa, apenas permaneceu ali, presente. Como é a sua voz quando sorri? Sofia perguntou de repente. A pergunta pegou Teresa de surpresa. Como assim? Papai diz que as pessoas têm uma voz diferente quando sorriem, que dá para saber mesmo sem ver. Teresa sorriu genuinamente pela primeira vez naquele dia. Ah, sim. Está ouvindo a diferença? Sofia inclinou levemente a cabeça, como se analisasse o som. Então, inesperadamente, sorriu também. Gostei da sua voz de sorriso, declarou estendendo a mão na direção de Teresa. Quer conhecer o Bernardo? Ofereceu o urso de pelúcia. Será um prazer. Teresa aceitou o brinquedo com cerimônia. Olá, Bernardo. Muito prazer. De sua posição na porta,
observando sem interferir, Ricardo Vasconcelos sentiu algo que não experimentava havia muito tempo, um leve despontar de esperança. Capítulo 2. Pequenas descobertas. 2 semanas se passaram desde a chegada de Teresa à mansão Vasconcelos. O período de adaptação transcorrera melhor do que o esperado. Sofia, geralmente reservada com estranhos, demonstrara uma aceitação surpreendente à nova acompanhante. Ricardo, satisfeito com os resultados iniciais, formalizou o contrato de trabalho. A rotina da casa mantinha seu ritmo compassado. Pela manhã, após o café servido pontualmente às 7 horas, Sofia tinha aulas de linguagem e matemática com o professor Paulo, um pedagogo especializado em educação inclusiva. Ao meio-dia, almoçava na companhia do pai quando ele não estava em videoconferências. As tardes eram dedicadas a atividades mais lúdicas: música às segundas, quartas e sextas, terapia sensorial às terças e quintas. Naquela terça-feira, o céu amanhecera particularmente limpo. A luz do sol invadia os ambientes da casa através das amplas janelas, criando padrões luminosos no piso de mármore. Teresa conduzia Sofia pelo corredor principal em direção à sala de estimulação sensorial quando notou algo peculiar. A menina inclinou levemente a cabeça, como se reagisse a uma mudança na atmosfera ao passarem por uma das janelas. Foi um movimento sutil, quase imperceptível, mas Teresa, treinada para observar detalhes durante seus anos de enfermagem, não deixou escapar. "Tudo bem, Sofia?" perguntou com naturalidade, sem demonstrar surpresa. "Sim." A resposta veio rápida, automática. Sofia apertou mais firmemente a mão de Teresa e acelerou um pouco o passo. Na sala, preparada para a terapia sensorial, diversos materiais aguardavam. Tecidos de diferentes texturas, instrumentos que produziam sons variados, essências aromáticas. A sessão transcorreu normalmente, com Sofia explorando os objetos através do tato e do olfato, identificando sons e nomeando sensações. Ao término da atividade, enquanto guardavam os materiais, Teresa deliberadamente deixou cair uma bola de borracha vermelha. O objeto rolou pelo piso até parar próximo aos pés de Sofia. A menina, sentada no tapete, virou a cabeça exatamente na direção do movimento. "Acho que algo caiu", comentou Sofia, estendendo a mão para o local correto. Teresa observou com interesse. Aquilo não era apenas percepção auditiva. A trajetória da bola havia sido praticamente silenciosa no piso macio. "É a bola vermelha", confirmou, mantendo o tom casual. "Tem boa audição, Sofia." A menina encontrou o objeto e o devolveu sem comentários adicionais, mas Teresa notara um quase imperceptível franzir de sobrancelhas, como se Sofia estivesse processando algo internamente. Nos dias seguintes, Teresa começou a fazer observações sistemáticas, registrando discretamente em um pequeno caderno que mantinha no bolso. Notou que Sofia sempre se virava quando a porta se abria, antes mesmo de qualquer som de passos. Percebeu que a menina evitava certas janelas nas horas de sol mais intenso. Observou como ela mantinha os olhos fechados durante longos períodos, mesmo quando estava acordada, abrindo-os principalmente em ambientes com pouca iluminação. Na quinta-feira seguinte, durante o café da manhã, Teresa notou que Sofia parecia mais quieta que o habitual. "Dói, não é?" perguntou Sofia repentinamente enquanto tomava seu suco. "O que dói, querida?" Teresa aproximou-se, preocupada. "Seu braço." Sofia apontou com precisão para o antebraço esquerdo de Teresa. "Tem uma marca roxa aí." Teresa olhou para o próprio braço, genuinamente surpresa. De fato, havia um hematoma onde batera contra a quina da estante no dia anterior. A marca estava parcialmente coberta pela manga da blusa, mas um pedaço ficava visível quando ela se movimentava. "Como você sabe disso, Sofia?" A menina pareceu perceber que dissera algo incomum. Abaixou o rosto defensiva. "Dona Marta sempre dizia que eu tinha um sexto sentido", murmurou, voltando a atenção para o prato. "Posso sentir coisas às vezes." Teresa decidiu não pressionar. "É verdade, bati no móvel ontem." "Você é muito perceptiva." Naquela mesma tarde, enquanto Sofia dormia sua soneca habitual, Teresa aproveitou para conhecer melhor a casa. Ricardo estava em São Paulo para reuniões de negócios, o que dava a ela maior liberdade para explorar.
No quarto de Sofia, observou atentamente a organização meticulosa. Todos os objetos tinham lugar fixo, o que facilitava a localização pela menina. Nas prateleiras, livros em braille se alinhavam por tamanho. Sobre a cômoda, frascos de medicamentos cuidadosamente etiquetados. Teresa pegou um dos frascos de colírio. Aplicar 3 gotas em cada olho 3 vezes ao dia, dizia a etiqueta manuscrita, com a assinatura do Dr. Henrique Mendonça. Examinou o líquido transparente contra a luz. Como enfermeira, conhecia diversos medicamentos oftalmológicos, mas aquela formulação não lhe era familiar. Guardou o frasco exatamente como estava e continuou sua exploração. No closet anexo ao quarto, além das roupas organizadas por tipo e cor, detalhe curioso para uma criança supostamente cega, encontrou uma caixa de papelão no fundo de uma gaveta. Dentro, havia frascos vazios de colírios semelhantes, com datas de até 5 anos atrás. Teresa fotografou discretamente os rótulos com seu celular. Algo na situação toda começava a despertar sua curiosidade profissional. Na semana seguinte, decidiu conduzir um teste simples. Durante a hora livre de Sofia após o almoço, levou-a para a varanda que dava para o mar. "Vamos fazer um jogo?", propôs com naturalidade. Sofia, sentada em sua cadeira favorita com Bernardo no colo, assentiu. "Que tipo de jogo?". "Um jogo de adivinhar." Teresa tirou da bolsa alguns cartões coloridos que preparara na noite anterior. "Vou segurar algo e você vai tentar dizer o que é." "Mas como vou adivinhar se não posso tocar?" Sofia questionou, a voz subitamente tensa. "Apenas tente. Não tem problema errar." Teresa posicionou-se contra a luz, criando um contraste acentuado, e segurou o primeiro cartão, um círculo vermelho grande. "O que acha que tenho na mão?" Sofia permaneceu imóvel por alguns segundos, o rosto virado na direção aproximada de Teresa. Então lentamente inclinou a cabeça. "Não sei. Tente adivinhar. É um jogo, lembra?" "É redondo." Sofia respondeu hesitante, como se testasse uma hipótese. Teresa sentiu um frio na espinha. "Muito bem. Como sabia?" Sofia abraçou o urso com mais força. "Foi um chute." "Posso beber água?" A tentativa de desviar o assunto era óbvia, mas Teresa respeitou. "Claro. Continuamos depois." Enquanto buscava a água na cozinha, Teresa reorganizava mentalmente suas observações. As reações de Sofia não eram consistentes com cegueira total. Havia algo mais na história daquela criança. Ao retornar à varanda, encontrou a menina de pé junto à balaustrada, o rosto voltado para o sol poente, os olhos semicerrados como se absorvesse a luz alaranjada que banhava a baía. Ao perceber a aproximação de Teresa, rapidamente voltou para a cadeira. "Sofia." Teresa sentou-se ao lado dela, entregando o copo d'água. "Posso te contar um segredo?" A menina assentiu, curiosa. "Quando eu era enfermeira, cuidei de uma menina que tinha uma condição especial nos olhos. No início, todos achavam que ela não enxergava nada, mas descobrimos que ela podia perceber luzes e algumas formas. Foi um momento muito feliz quando entendemos isso, porque pudemos ajudá-la de uma forma diferente." Sofia ficou muito quieta, os dedos apertando nervosamente o tecido do vestido. "Eu tinha um bebê." Teresa continuou, a voz suave. "Um menino chamado Gabriel. Ele ficou doente e foi para o céu." Era a primeira vez que mencionava o filho em meses. Depois disso, ficou difícil continuar no hospital. "Mas não perdi meu desejo de cuidar de crianças." "Sinto muito pelo seu bebê." Sofia murmurou, estendendo a mão para tocar o braço de Teresa. "Obrigada." Teresa respirou fundo, contendo a emoção. "Sabe o que aprendi com meu trabalho? Que às vezes as pessoas acham que conhecem tudo sobre uma condição, mas cada pessoa é única, e que nunca devemos parar de observar, de tentar entender melhor." Sofia ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz era quase um sussurro. "Às vezes, quando o sol está assim," apontou vagamente para o horizonte, "eu acho que vejo algo. Como um brilho, mas não contei para o papai. Ele fica triste quando falo dos meus olhos." O coração de Teresa acelerou. Não era apenas sua suspeita. A própria Sofia percebia algo. "Você gostaria de fazer alguns jogos comigo? Jogos especiais para descobrir o que seus olhos podem ver? Seria nosso segredo por enquanto." Sofia hesitou, depois acenou afirmativamente.
Mas o Dr. Henrique disse que nunca vou enxergar. Ele é o médico dos olhos, sabe tudo. Médicos sabem muito, mas não sabem tudo. Teresa sorriu acariciando os cabelos da menina. E às vezes milagres acontecem quando menos esperamos. Naquela noite, após colocar Sofia para dormir, Teresa enviou as fotos dos rótulos dos colírios para uma antiga colega do hospital, doutora Luciana Prado, especialista em oftalmologia pediátrica. Lu, preciso de sua opinião sobre essa formulação. É para um caso particular, totalmente confidencial. Podemos conversar? A resposta chegou minutos depois. Teresa, isso é atropina em concentração altíssima, com algum componente que não reconheço. Definitivamente não é protocolar. De onde veio isso? Podemos nos falar amanhã cedo? Teresa olhou pela janela do quarto para a lua que se refletia nas águas da baía. Uma hipótese perturbadora começava a se formar em sua mente. Precisava de mais informações antes de agir, mas uma coisa já estava clara. Os olhos de Sofia Vasconcelos mereciam uma segunda chance. Capítulo 3. Luz reveladora. O consultório da doutora Luciana Prado, no centro de Angra dos Reis, era um espaço acolhedor. Plantas ornamentais suavizavam o ambiente clínico, e ilustrações coloridas de personagens infantis decoravam as paredes. Teresa aguardava ansiosamente, segurando uma pasta com suas anotações e as fotografias dos frascos. Quanto tempo, amiga? Luciana entrou apressada, o jaleco branco impecável sobre a roupa azul marinho. Abraçou Teresa com carinho genuíno. Fiquei preocupada com sua mensagem. Obrigada por me receber tão cedo. Teresa ajeitou-se na cadeira enquanto a médica contornava a mesa para sentar-se. Então, do que se trata? Aquela formulação me deixou intrigada. Teresa respirou fundo antes de começar. Estou trabalhando como acompanhante de uma menina de 7 anos, diagnosticada com cegueira total desde o nascimento. Abriu a pasta, mostrando suas anotações meticulosas. Nas últimas semanas, tenho observado comportamentos inconsistentes com esse diagnóstico. Que tipo de comportamentos? Reação a variações bruscas de luminosidade, acompanhamento visual de objetos em movimento, identificação de forma simples quando em alto contraste. Teresa enumerou, apontando para seus registros. E o mais importante, a própria criança mencionou perceber claridade. Luciana inclinou-se para a frente, o interesse profissional evidente. E esses colírios? São administrados religiosamente, 3 vezes ao dia desde que ela era bebê. Encontrei frascos antigos datados de diferentes períodos, todos com a mesma formulação básica. Teresa mostrou as fotografias. Segundo a sua mensagem, contém atropina em alta concentração. Sim, e mais algum componente que não identifiquei de imediato. Luciana franziu o senho. A atropina dilata a pupila e paralisa o músculo ciliar, impedindo a acomodação visual. Em concentrações normais, é usada para exames ou tratamentos específicos temporariamente. Nunca vi ser prescrita continuamente por anos, especialmente para uma criança. O que aconteceria se esses colírios fossem suspensos? Depende da condição base dos olhos, Luciana ponderou. Se houver capacidade visual residual, a suspensão permitiria que as pupilas voltassem ao funcionamento normal, reagindo à luz apropriadamente. Mas isso é apenas teoria sem um exame detalhado. Teresa mordeu o lábio hesitante. E se esses colírios estivessem sendo usados deliberadamente para suprimir a capacidade visual? O silêncio que seguiu foi pesado. Luciana ajustou os óculos, claramente perturbada com a hipótese. Isso seria antiético e criminoso, declarou finalmente. Quem prescreve esses colírios? Um oftalmologista chamado Henrique Mendonça. Pelo que entendi, acompanha a menina desde bebê. Luciana abriu seu tablet e digitou o nome. Seu semblante tornou-se cada vez mais preocupado à medida que lia. Teresa, esse médico teve seu registro cassado em Minas Gerais há 3 anos, após denúncias de práticas irregulares. Aparentemente, obteve nova licença no Rio de Janeiro sob circunstâncias questionáveis. Girou o tablet para mostrar a notícia. Existem registros de outras reclamações em diferentes estados. Teresa sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que devo fazer, Lu? Não posso simplesmente acusar o médico ou confrontar o pai sem evidências concretas.
Precisamos de uma amostra desse colírio para análise laboratorial completa, Luciana declarou. E, se possível, trazer a menina para um exame discreto. O pai é extremamente protetor e raramente permite que Sofia saia da propriedade. Entendo a complexidade da situação. Luciana fechou o tablet. Consiga a amostra. Tenho contatos em um laboratório de confiança em Niterói. Enquanto isso, se for seguro, você poderia fazer um teste simples. Que tipo de teste? Apule uma dose do colírio. Apenas uma. Observe as reações nas horas seguintes. Se houver capacidade visual sendo suprimida, mesmo a suspensão de uma única dose pode mostrar diferenças perceptíveis na resposta pupilar. As duas amigas passaram a hora seguinte desenvolvendo um plano cuidadoso. Quando Teresa finalmente deixou o consultório, carregava não apenas o peso da suspeita, mas também a responsabilidade de agir com extrema cautela. No caminho de volta à mansão, recebeu uma mensagem de Ricardo Vasconcelos, informando que precisaria estender sua viagem de negócios por mais 2 dias. Era a oportunidade perfeita para o teste inicial. Naquela tarde, Teresa preparou uma atividade especial para Sofia na biblioteca. Espalharam-se no tapete persa, com diversos livros ilustrados, não em braille, mas exemplares regulares com figuras coloridas. Hoje vamos fazer um jogo diferente, explicou Teresa, colocando Sofia confortavelmente entre almofadas. Vou descrever ilustrações, e você vai imaginar como elas são. Depois pode criar suas próprias histórias a partir dessas imagens. Sofia sorriu entusiasmada. Era raro ter atividades que estimulassem sua imaginação visual. Posso escolher o primeiro livro? Perguntou, as mãozinhas tateando a pilha próxima. Claro. Teresa observou enquanto a menina passava os dedos pelos livros, aparentemente escolhendo pela textura das capas. Sofia selecionou um exemplar de capa dura com relevo. Este era uma edição ilustrada de contos brasileiros. Teresa abriu o livro e começou a descrever as imagens coloridas de personagens folclóricos. Sofia ouvia com atenção absoluta, ocasionalmente inclinando a cabeça, como se tentasse enxergar por si mesma. Às 17 horas, horário habitual do colírio vespertino, Teresa fingiu aplicar o medicamento. Com o frasco em mãos, simulou o movimento, mas sem deixar que nenhuma gota caísse nos olhos da menina. Pronto, disse com naturalidade. Agora podemos continuar nossa sessão de histórias antes do jantar. Voltaram para a biblioteca. Gradualmente, Teresa notou mudanças sutis. As pupilas de Sofia, normalmente dilatadas, começaram a responder levemente às variações de luz quando ela ajustava a luminária próxima. A menina piscava com mais frequência e eventualmente levou as mãos aos olhos, esfregando-os levemente. Está tudo bem? Perguntou Teresa, atenta. Meus olhos estão estranhos, Sofia respondeu confusa. Como se coçassem por dentro. Deve ser o tempo seco. Teresa ofereceu uma explicação plausível. Vamos abrir um pouco a janela. Ao levantar-se para abrir a janela, deixou cair propositalmente um lápis colorido no campo visual periférico de Sofia. A menina virou o rosto imediatamente na direção do objeto caído. O que foi isso? Perguntou, estendendo a mão com precisão surpreendente para o local exato onde o lápis estava. Um lápis que escorregou da mesa. Teresa respondeu casualmente enquanto seu coração acelerava. A reação havia sido claramente visual. Sofia encontrou o lápis e o segurou, virando-o entre os dedos. De repente parou e franziu o senho. Teresa? Sua voz era quase um sussurro. Este lápis é verde. O tempo pareceu congelar. Teresa precisou de todo o seu controle profissional para manter a voz estável. Como você sabe? Sofia parecia assustada com sua própria percepção. Não sei, é como se pudesse sentir. O verde é a cor da grama, não é? Parece fresco. Teresa sentou-se lentamente ao lado da menina. Sofia, o que exatamente você está vendo agora? Não sei se estou vendo. A voz de Sofia tremia. Mas a claridade. E quando olho para coisas diferentes, a claridade muda, como sombras e luzes. Levantou o rosto na direção de Teresa. Isso é normal. Dr. Henrique disse que meus olhos não funcionam. Cada pessoa é única, lembra? E os olhos são órgãos muito complexos. Teresa escolheu as palavras com cuidado. Às vezes,
Eles podem funcionar de formas que os médicos não esperavam. Sofia ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Então, inesperadamente, lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Estou com medo, Teresa, confessou. E se o papai ficar bravo? Ele sempre fica triste quando falo sobre ver coisas. Teresa abraçou a menina ternamente. Seu pai te ama mais que tudo. Ele só quer que você seja feliz e saudável. Se seus olhos estão mudando, ele vai querer saber. Promete que vai ficar comigo quando eu contar para ele? Prometo. Teresa sentiu um nó na garganta. Como explicar a uma criança de 7 anos que seus olhos possivelmente haviam sido impedidos de funcionar por intervenção deliberada? Que decisões precisariam ser tomadas? Que verdades dolorosas poderiam emergir? Nos 2 dias seguintes, Teresa continuou aplicando os colírios vazios, documentando meticulosamente as mudanças. Sofia demonstrava maior sensibilidade à luz, conseguia seguir movimentos, distinguia contraste entre claro e escuro e, ocasionalmente, identificava cores primárias em objetos grandes e próximos. Na manhã do 3º dia, Teresa estava ajudando Sofia a escolher uma roupa quando ouviram o som de um helicóptero aproximando-se. Ricardo retornava mais cedo do que o previsto. Papai chegou. Sofia exclamou animada. Então, subitamente, seu semblante mudou para a apreensão. Teresa, vamos contar para ele hoje. Vamos ver como ele está primeiro. Se for o momento certo, contamos juntas. Meia hora depois, Ricardo entrou no solário onde Sofia e Teresa montavam um quebra-cabeça tátil. Parecia cansado, mas sorriu ao ver a filha. Como está minha princesa? Abaixou-se para beijar-lhe a testa. Senti sua falta. Também senti a sua, papai. Sofia abraçou-o com força. Tenho uma novidade para contar. Ricardo ergueu as sobrancelhas, surpreso com o entusiasmo incomum. É mesmo? O que aconteceu? Sofia hesitou, buscando a mão de Teresa para apoio. A acompanhante assentiu encorajadoramente. Eu acho... Sofia começou insegura. Acho que vi uma luz. O sorriso de Ricardo congelou. Olhou para Teresa com uma expressão que misturava confusão e suspeita. Como assim, Sofia? Com a Teresa temos feito jogos. E às vezes consigo ver claridade. E ontem... Sofia fez uma pausa, reunindo coragem. Ontem eu vi a sombra do Bernardo na parede. Ricardo levantou-se abruptamente. Teresa, podemos conversar em particular? Claro, senhor. Teresa apertou gentilmente a mão de Sofia antes de seguir Ricardo até o corredor. Uma vez fora do alcance auditivo da menina, o empresário virou-se, o rosto tenso. O que está acontecendo? Que tipo de jogos são esses? Senhor Vasconcelos. Teresa manteve a voz calma e profissional. Tenho observado consistentemente que Sofia apresenta reações visuais a estímulos luminosos. Não inventei nada nem induzi essas percepções. Apenas criei um ambiente seguro onde ela pudesse expressar o que realmente sente. Isso é impossível. Ricardo passou a mão pelos cabelos. Todos os exames, todos os especialistas confirmaram cegueira total. O Dr. Henrique acompanha seu caso desde que nasceu. Compreendo sua reação. Teresa escolheu cuidadosamente as próximas palavras. Mas, como profissional de saúde, minha obrigação ética é reportar mudanças significativas na condição de Sofia. E acredito, com base em minha experiência, que ela possui algum grau de percepção visual que não foi anteriormente identificado, ou que talvez esteja emergindo agora. Ricardo ficou em silêncio por um momento, absorvendo a informação. Uma sombra de dúvida cruzou seu semblante. O que sugere que façamos? Uma avaliação com outro especialista. Uma segunda opinião independente. Teresa manteve o tom neutro, evitando qualquer insinuação sobre o Dr. Henrique naquele momento. E quanto aos colírios? Sofia precisa continuar usando? Era a abertura que Teresa precisava. Na verdade, senhor, gostaria de discutir esses medicamentos. Como enfermeira, notei que a formulação é bastante incomum para uso contínuo. Ricardo franziu o senho. O que quer? Dizer? A concentração de atropina é excepcionalmente alta. Esse componente dilata as pupilas e impede a acomodação visual. Em uso prolongado, poderia teoricamente mascarar ou suprimir respostas visuais existentes. O empresário empalideceu visivelmente. Está sugerindo que o tratamento prescrito pelo Dr. Henrique poderia estar prejudicando a visão de Sofia em vez de tratá-la?
Estou sugerindo que precisamos investigar essa possibilidade com outro especialista. Teresa manteve-se firme, mas cautelosa. Conheço uma excelente oftalmologista aqui em Angra, doutora Luciana Prado. Ela poderia examinar Sofia e analisar a composição exata dos colírios. Ricardo olhou pela janela, o mar revolto ao longe, espelhando seu próprio turbilhão interno. Quando voltou a falar, sua voz estava embargada. Desde que Beatriz partiu, dediquei minha vida a cuidar de Sofia. Confiei cegamente nos médicos, especialmente no Dr. Henrique, que nos acompanha desde o início. Fez uma pausa, lutando contra a emoção. Se existe a menor possibilidade de que minha filha possa enxergar, mesmo que parcialmente, preciso investigar. Compreendo perfeitamente, senhor. Marque a consulta com essa médica, o mais rápido possível. Ricardo voltou-se para encará-la. E por favor, Teresa, se descobrir qualquer outra coisa relevante sobre a condição de Sofia ou sobre esses medicamentos, venha diretamente a mim. Assim farei. Teresa assentiu, sentindo o peso da responsabilidade, mas também o alívio de ter conseguido abrir a primeira porta para a verdade. Posso perguntar uma última coisa? E sim? O que exatamente o Dr. Henrique diagnosticou quando Sofia era bebê? Ricardo respirou fundo, relembrando aqueles dias dolorosos. Atrofia do nervo óptico bilateral, irreversível. Disse que era congênita, provavelmente genética, que não havia tratamento, apenas cuidados paliativos para evitar ressecamento e infecções oculares. Teresa assentiu, guardando a informação. Obrigada por confiar em mim, senhor. Farei tudo ao meu alcance para ajudar Sofia. Quando retornaram ao solário, encontraram a menina de pé junto à janela, o rosto virado para o sol que atravessava as nuvens após uma breve chuva. Um arco-íris distante coloria o horizonte. Papai? Teresa? Sofia chamou sem virar-se. Tem algo colorido lá fora, não tem? Consigo sentir algo diferente. Ricardo e Teresa trocaram um olhar significativo. O empresário caminhou até a filha e ajoelhou-se ao seu lado. É um arco-íris, princesa, disse com a voz embargada, e prometo que faremos todo o possível para que um dia você possa vê-lo claramente. Capítulo 4. Revelações e ameaças. O consultório da doutora Luciana. Prado parecia ainda menor com a presença imponente de Ricardo Vasconcelos. O empresário observava cada movimento da médica, enquanto ela examinava delicadamente os olhos de Sofia, que permanecia sentada na cadeira especializada, segurando firmemente o urso de pelúcia. Está fazendo muito bem. Sofia, elogiou Luciana, ajustando a lamparina para um feixe de luz mais suave. Agora vou projetar algumas luzes diferentes, e você me diz se percebe alguma mudança, certo? Sim, doutora, respondeu Sofia, visivelmente nervosa, mas cooperativa. Teresa permanecia discretamente ao lado, observando tanto o exame quanto as reações de Ricardo. O empresário mantinha o semblante sério, os braços cruzados, como se construísse uma barreira física contra o que pudesse descobrir ali. Após quase 1 hora de testes meticulosos, incluindo equipamentos de última geração que Ricardo insistira em trazer especialmente de São Paulo, Luciana desligou os aparelhos e sorriu para Sofia. Você foi muito corajosa. Merece um prêmio. A médica abriu uma gaveta e retirou um pequeno caleidoscópio. Este é um brinquedo especial que muda de cor quando giramos. Quer experimentar? Sofia aceitou o objeto com curiosidade. Seguindo as instruções da médica, posicionou-o contra a luz e girou lentamente o tubo. Sua reação foi instantânea. Um suspiro de surpresa seguido de um largo sorriso. Estou vendo. Tem cores girando. Ricardo descruzou os braços, aproximando-se da filha. Tem certeza, princesa? Sim, papai. São como estrelinhas coloridas dançando. Sofia continuava girando o caleidoscópio, encantada. Luciana fez um gesto discreto para que os adultos a seguissem até uma sala adjacente, enquanto uma assistente ficava com Sofia. No pequeno escritório, a médica abriu seu tablet e exibiu imagens dos exames recém-realizados. Senhor Vasconcelos, os resultados são conclusivos. Começou Luciana com tom profissional, porém gentil. Sofia não apresenta atrofia do nervo óptico. Na verdade, seus nervos ópticos estão anatomicamente intactos,
embora com sinais de estresse por exposição prolongada a agentes farmacológicos. Ricardo empalideceu. Como é possível? Todos os diagnósticos anteriores. Os exames realizados pelo Dr. Mendonça foram manipulados, interrompeu Luciana, mostrando documentos em seu tablet. Conseguimos acesso aos arquivos originais, através do Sistema Unificado de Saúde. As imagens que ele lhe apresentou como sendo de Sofia eram, na verdade, de outro paciente com condição degenerativa real. Teresa observou o empresário literalmente cambalear, precisando apoiar-se na mesa para não cair. Em seu rosto, uma mistura de horror e raiva começava a se formar. E quanto aos colírios? Perguntou ele, a voz trêmula. Luciana exibiu um relatório laboratorial. A análise confirmou nossas suspeitas. A fórmula contém atropina em concentração excessiva, combinada com um agente anticolinérgico experimental, não aprovado para uso humano. Em uso contínuo desde a primeira infância, esses componentes efetivamente suprimiram a capacidade visual de Sofia, causando uma cegueira funcional induzida. Meu Deus! Ricardo cobriu o rosto com as mãos, os ombros sacudindo em um choro contido. Teresa aproximou-se, colocando gentilmente a mão em seu ombro. Senhor Vasconcelos, sei que é um choque terrível, mas há uma notícia positiva aqui. Exatamente, confirmou Luciana. Com a suspensão dos colírios, a visão de Sofia já está se recuperando naturalmente. Não esperamos que atinja 100% de imediato, pois houve um desenvolvimento visual comprometido durante anos críticos, mas com terapia adequada, estimulação visual progressiva e acompanhamento especializado, ela tem excelentes chances de desenvolver uma visão funcional significativa. Ricardo ergueu o rosto, os olhos vermelhos fixos na médica. Como alguém pôde fazer isso com uma criança inocente? Por quê? Essa é uma pergunta para as autoridades, respondeu Luciana seriamente. Mas casos semelhantes, infelizmente, não são inéditos. Alguns profissionais sem ética participam de testes não autorizados de compostos experimentais, recebendo compensações financeiras de laboratórios clandestinos. Vou destruir esse homem, declarou Ricardo, a voz carregada de ira contida. Ele vai pagar por cada dia que roubou da visão da minha filha. Antes de qualquer ação, interveio Teresa cautelosamente. Nossa prioridade deve ser o bem-estar de Sofia. Ela precisará de apoio psicológico para processar essas mudanças. E precisamos de um plano cuidadoso para introduzir a estimulação visual gradualmente. O empresário respirou fundo, assentindo. Por alguns minutos, discutiram o plano terapêutico proposto por Luciana. Sofia começaria imediatamente um programa de estimulação visual personalizado, com sessões diárias e avaliações semanais de progresso. Quando retornaram à sala de exames, encontraram Sofia ainda fascinada com o caleidoscópio. Papai, você sabia que existem tantas cores diferentes? Perguntou ela animadamente. Tem vermelho, que é quente como o sol, e azul, que parece a água da piscina, e amarelo, que é como o limão que tomamos no chá. Ricardo ajoelhou-se diante da filha, segurando suas mãozinhas entre as suas. Sofia, a partir de hoje vou te mostrar todas as cores do mundo. Prometo. No caminho de volta para a mansão, Sofia adormeceu no banco traseiro da SUV, exausta pela intensidade emocional do dia. Ricardo e Teresa conversavam em voz baixa no banco da frente. Já iniciei os procedimentos legais, informou o empresário, os olhos fixos na estrada sinuosa da costa. Minha equipe jurídica está preparando uma denúncia formal contra o Dr. Mendonça. Também solicitei uma investigação aprofundada sobre seus vínculos com laboratórios farmacêuticos. Isso pode se tornar um caso de grande repercussão, observou Teresa. Como pretende proteger Sofia da exposição midiática? Ricardo suspirou pesadamente. É uma preocupação válida. Estou considerando nos mudarmos temporariamente para nossa casa em Petrópolis durante o processo. É mais reservada, cercada por natureza, ideal para a recuperação de Sofia. Uma excelente ideia, concordou Teresa. O ambiente natural oferece estimulação visual gradual e prazerosa. Texturas, movimentos sutis das folhas, variações de luz natural. Quando chegaram à mansão, foram recebidos por Clotilde, visivelmente agitada. Senhor, recebemos algo perturbador, informou a governanta,
estendendo um envelope sem identificação. Foi entregue em mãos por um mensageiro que não quis se identificar. Ricardo abriu o envelope e empalideceu ao ler o conteúdo. Passou o papel para Teresa, que sentiu um calafrio ao ler a mensagem digitada. Vasconcelos, você está mexendo com forças que não compreende. O tratamento de sua filha faz parte de um programa maior. Recue agora. Esqueça o assunto. E todos poderão seguir suas vidas normalmente. Continue, e descobrirá que nem todo o seu dinheiro pode proteger o que você mais ama. Uma ameaça explícita, murmurou Teresa horrorizada. Isso só confirma nossas suspeitas. Ricardo dobrou o papel cuidadosamente. Não estamos lidando apenas com um médico antiético, mas com uma operação organizada. O que pretende fazer? Acelerar nossa mudança para Petrópolis, reforçar a segurança e pressionar ainda mais as investigações. O empresário encarou Teresa com determinação. Não vou recuar. Não depois de descobrir o que fizeram com Sofia. Os dias seguintes foram de intensas atividades. Ricardo acionou sua equipe de segurança privada, instalou sistemas avançados de vigilância na propriedade e contratou guarda-costas discretos para acompanhar Sofia e Teresa. Paralelamente, a adaptação visual de Sofia progredia de maneira notável. Sem os colírios supressores, sua capacidade de distinguir formas e cores melhorava diariamente. Luciana visitava a mansão regularmente para acompanhar o desenvolvimento, trazendo materiais especiais para a estimulação visual. Numa tarde ensolarada, enquanto Teresa conduzia uma sessão de identificação de cores no jardim, o telefone tocou. Era Carlos Pacheco, um jornalista investigativo de confiança que Ricardo contatara para documentar o caso. Teresa conseguia informações cruciais, anunciou Carlos, a voz carregada de urgência. O Dr. Mendonça está envolvido com uma empresa farmacêutica chamada Neurovision. Eles têm financiado estudos clandestinos de compostos experimentais em pacientes vulneráveis, especialmente crianças diagnosticadas com condições visuais. Meu Deus! Teresa apertou o telefone com força. Quantos casos como o de Sofia existem? Pelo menos 12 identificados até agora, em 5 estados diferentes. Todos seguem o mesmo padrão: diagnóstico de condição visual grave, tratamento contínuo com colírios especiais, ausência de segundas opiniões médicas. Carlos fez uma pausa. Mas há mais. Encontramos indícios de que a Neurovision está tentando se antecipar às denúncias de vocês. Estão plantando notícias falsas, alegando que Ricardo teria sido negligente no tratamento da filha. Uma campanha de difamação preventiva, concluiu Teresa, indignada. Exatamente. E tem mais. Localizei um dos técnicos de laboratório que analisou o colírio de Sofia. Ele recebeu ameaças anônimas para deixar para lá e está apavorado. Teresa sentiu um arrepio. Carlos, tome cuidado. Também recebemos ameaças. Já imaginava. Estou tomando precauções extremas, mas vocês precisam agir rápido. A Neurovision tem conexões poderosas e está mobilizando recursos para abafar o caso. Após desligar, Teresa imediatamente relatou a conversa a Ricardo. O empresário ouviu atentamente, o semblante cada vez mais grave. Não podemos esperar mais, decidiu. Vamos antecipar nossa ida para Petrópolis. E precisamos levar o caso diretamente ao Ministério Público, com todas as evidências que temos até agora. Naquela noite, enquanto ajudava Sofia a se preparar para dormir, Teresa notou que a menina estava inusualmente quieta. Aconteceu alguma coisa, querida? Sofia mordeu o lábio hesitante. Teresa, ouvi o papai falando no telefone. Alguém quer nos machucar por causa dos meus olhos? Teresa sentou-se na beira da cama, considerando cuidadosamente como responder. Sofia, algumas pessoas fizeram coisas erradas e não querem ser descobertas. Mas seu pai é muito forte e está tomando todas as medidas para nos proteger. É por isso que vamos para Petrópolis amanhã? Sim, e será como uma aventura especial. A casa fica no meio da natureza, com árvores enormes e pássaros coloridos. Será o lugar perfeito para você praticar sua visão. Sofia sorriu levemente, mas logo voltou a ficar séria. Teresa, posso te contar um segredo? Claro, querida. Às vezes tenho medo de ver demais. Sofia abraçou o urso com força.
E se eu não gostar das coisas que vejo? E se as pessoas não gostarem de mim quando eu puder vê-las? Teresa sentiu um nó na garganta. Sofia, o mundo é cheio de coisas lindas para ver. E quanto às pessoas, aquelas que realmente importam, vão te amar ainda mais quando puderem compartilhar todas essas belezas com você. Como você. Sim, como eu. Teresa acariciou os cabelos da menina. Agora descanse. Temos um grande dia pela frente amanhã. Mais tarde, na sala de estar, Teresa encontrou Ricardo revisando documentos com 2 advogados. Quando os profissionais saíram, o empresário parecia exausto, mas determinado. Os promotores aceitaram nos receber na próxima semana, informou. Temos um caso sólido. As evidências laboratoriais, os depoimentos de outros pais, os registros falsificados, é suficiente para iniciar uma investigação formal. E quanto às ameaças, estamos monitorando. Minha equipe de segurança identificou movimentações suspeitas próximas à propriedade. É por isso que nossa partida para Petrópolis foi antecipada para amanhã ao amanhecer. Teresa assentiu, sentindo o peso da situação. Ricardo, Sofia está percebendo a tensão. Ela me perguntou sobre as ameaças. O empresário deixou escapar um suspiro cansado. O que disse a ela? A verdade, de forma adequada à idade dela. Que algumas pessoas fizeram coisas erradas e não querem ser descobertas, mas que você está nos protegendo. Ricardo sorriu tristemente. Sabe, Teresa, em todos esses anos acreditei estar protegendo Sofia ao confiar cegamente nos especialistas. Nunca imaginei que precisaria protegê-la justamente daqueles em quem depositei minha confiança. Você não poderia saber. Deveria ter questionado mais, procurado outras opiniões. Ricardo balançou a cabeça. Beatriz teria feito isso. Ela sempre foi a cética da família, a que fazia as perguntas difíceis. Não se culpe. Você fez o melhor que podia nas circunstâncias, e agora está fazendo tudo certo. Ricardo olhou para Teresa com gratidão genuína. Não sei o que seria de nós sem você. Foi a única que realmente viu além do diagnóstico, que percebeu o que ninguém mais notou. Apenas observei com cuidado. É o que fazemos por aqueles que amamos. As palavras escaparam naturalmente, mas ao pronunciá-las, Teresa percebeu sua profundidade. De fato, em poucos meses, Sofia havia preenchido o vazio deixado pela perda de seu próprio filho. E Ricardo? Bem, seus sentimentos pelo empresário também se transformavam gradualmente em algo mais profundo que mera admiração profissional. Na manhã seguinte, o comboio de veículos deixou a propriedade antes mesmo do nascer do sol. No horizonte, as primeiras luzes douradas começavam a tingir o céu, prometendo um novo dia. No banco traseiro do carro principal, Sofia mantinha o rosto colado à janela, fascinada pela paisagem que ganhava forma e cor diante de seus olhos em desenvolvimento. Olha, papai, o sol está nascendo, exclamou entusiasmada. É a coisa mais bonita que já vi. Ricardo, no banco do passageiro, virou-se para contemplar não apenas o nascer do sol, mas principalmente o rosto iluminado de sua filha. Seus olhos encontraram os de Teresa, que dirigia concentrada, e um sorriso cúmplice foi trocado, um silencioso pacto de determinação. A estrada para Petrópolis serpenteava pela montanha, cada curva aproximando-os não apenas de um refúgio temporário, mas também da verdade que, por mais dolorosa que fosse, finalmente começava a se revelar como os primeiros raios daquele novo amanhecer. Capítulo 5. A verdade vem à tona. A casa em Petrópolis era significativamente menor que a mansão de Angra, mas o que lhe faltava em tamanho sobrava em charme e aconchego. Construída no estilo dos antigos casarões imperiais, com uma ampla varanda circundando todo o perímetro, estava estrategicamente posicionada no alto de uma colina, cercada por exuberante vegetação da Mata Atlântica. O outono pintava as árvores com tons dourados e avermelhados, criando um espetáculo natural que servia como perfeita introdução ao mundo das cores para Sofia. Nas 2 semanas seguintes à mudança, a adaptação da menina ao novo ambiente e, principalmente, a sua crescente capacidade visual foi notável. Que pássaro é aquele, Teresa? Perguntou Sofia, apontando para uma silhueta colorida
que pousara no alimentador instalado especialmente para ela observar a fauna local. É um saíra 7 cores, respondeu Teresa, ajustando os óculos especiais que Luciana prescrevera para Sofia. Percebe como tem várias cores diferentes no corpo? Sim. Azul na cabeça, verde nas asas, vermelho na barriga. Sofia descrevia animadamente, inclinando-se para a frente na cadeira de balanço. É como se ele não conseguisse decidir que cor queria ser. Ricardo observava a cena da porta da varanda, um sorriso discreto nos lábios. Nos últimos dias, passara a reorganizar sua agenda profissional para estar mais presente nos exercícios visuais da filha. Ver o entusiasmo dela com cada nova descoberta era como um bálsamo para sua alma atormentada pela culpa. Sofia está fazendo progressos extraordinários, comentou Luciana durante sua visita semanal, enquanto observavam a menina categorizar cartões coloridos sob supervisão de uma terapeuta visual. A plasticidade cerebral infantil é realmente impressionante. Embora tenhamos perdido anos críticos de desenvolvimento, o cérebro dela está compensando rapidamente. Ela conseguirá uma visão normal? Perguntou Ricardo, a ansiedade evidente em sua voz. Definir normal é complicado neste caso, explicou Luciana cuidadosamente. Sofia provavelmente sempre terá algumas limitações, especialmente em percepção de profundidade e acuidade para detalhes pequenos. Mas sua visão funcional para a vida cotidiana pode chegar a níveis muito satisfatórios, talvez 70% a 80% do que consideramos padrão. E isso é mais que suficiente, interveio Teresa, que se juntara à conversa. O importante é que ela está ganhando independência e descobrindo um mundo novo a cada dia. A residência em Petrópolis não era apenas um refúgio terapêutico, mas também um centro de operações para a investigação que se desenrolava. O escritório de Ricardo transformara-se em uma espécie de quartel-general, com documentos organizados metodicamente, linhas temporais nas paredes e reuniões frequentes com a equipe jurídica. Naquela tarde, após a partida de Luciana, Carlos Pacheco chegou para uma reunião importante. O jornalista investigativo parecia cansado, com olheiras profundas, mas seus olhos brilhavam com a excitação de quem fez descobertas significativas. Conseguimos o depoimento de um ex-funcionário da Neurovision, anunciou assim que a porta do escritório se fechou. Daniel Teixeira trabalhava no departamento financeiro até 6 meses atrás. Ele mantinha registros paralelos de pagamentos a médicos participantes do que chamavam internamente de Programa Visão Seletiva. Que nome perturbador, comentou Teresa, sentada ao lado de Ricardo. O nome é apenas a ponta do iceberg, continuou Carlos abrindo seu notebook. Segundo Daniel, a Neurovision é apenas uma subsidiária de um conglomerado maior, o Grupo Helix, que atua em diversos segmentos farmacêuticos. Eles desenvolviam compostos experimentais para tratamentos oftalmológicos, mas enfrentavam dificuldades para aprovação pelos órgãos reguladores devido aos efeitos colaterais. Então encontraram uma solução alternativa, completou Ricardo amargamente. Testar em pacientes vulneráveis, sem consentimento informado. Exatamente. Recrutavam médicos dispostos a cooperar, oferecendo benefícios substanciais. Congressos internacionais, laboratórios equipados, participação em lucros futuros. O Dr. Mendonça era um dos mais ativos no programa. E como funcionava exatamente? Perguntou Teresa. Carlos exibiu uma série de documentos digitalizados. O médico identificava pacientes com condições oftalmológicas reais, ou, no caso de Sofia e algumas outras crianças, falsificava diagnósticos, prescrevia os tratamentos especiais, fornecidos diretamente pela Neurovision, contornando o sistema regulatório tradicional. Relatórios periódicos eram enviados à empresa, documentando os efeitos. Monstruoso, murmurou Ricardo, a voz trêmula de indignação. Usaram minha filha como cobaia sem meu conhecimento. O mais grave, prosseguiu Carlos, é que os dados sugerem que eles sabiam perfeitamente dos efeitos supressores visuais em casos como o de Sofia. Não foi um efeito colateral inesperado, mas possivelmente o próprio objetivo do estudo em alguns pacientes, avaliar a capacidade de induzir deficiências visuais controláveis farmacologicamente.
Um silêncio pesado caiu sobre o escritório. As implicações eram profundamente perturbadoras. Alguma ideia do propósito final dessas pesquisas? Perguntou Teresa finalmente. Daniel mencionou aplicações militares e de inteligência como possíveis destinos. Compostos que pudessem temporariamente suprimir ou alterar a visão teriam aplicações questionáveis. Ricardo levantou-se abruptamente, caminhando até a janela. Temos de entregar tudo isso ao Ministério Público imediatamente. A audiência está marcada para depois de amanhã. Há mais uma coisa que vocês precisam saber. Carlos hesitou, o semblante grave. A Neurovision está intensificando a campanha contra vocês. Plantaram uma matéria que será veiculada amanhã no Jornal da Manhã, insinuando que você, Ricardo, teria negligenciado tratamentos convencionais para Sofia em favor de terapias alternativas controversas. Isso é absurdo, exclamou Ricardo. É tudo parte da estratégia deles para desacreditar as denúncias antes mesmo que venham a público oficialmente, explicou o jornalista. Felizmente, tenho contatos no jornal e consegui uma cópia antecipada da matéria. Estamos preparando um contra-ataque com evidências concretas. A reunião prosseguiu por mais algumas horas, definindo estratégias para a apresentação ao Ministério Público e para lidar com a inevitável exposição midiática. Quando Carlos finalmente partiu, já era noite. Teresa encontrou Ricardo na varanda, contemplando silenciosamente as luzes da cidade que cintilavam ao longe. Sofia já dormiu, informou, juntando-se a ele na contemplação da paisagem. Pediu para agradecer pelo telescópio. Disse que nunca imaginou que as estrelas fossem tão bonitas. Um leve sorriso quebrou a expressão tensa de Ricardo. Ela tem razão. Há tanta beleza neste mundo que tomamos como certa. Está preocupado com a audiência? Não com o resultado em si. As evidências são irrefutáveis. Ele voltou-se para encará-la. Mas temo pela exposição de Sofia, pelo que ela terá que processar emocionalmente quando for mais velha e compreender plenamente o que aconteceu. Crianças são surpreendentemente resilientes, observou Teresa. Sofia tem você, tem uma equipe incrível ao seu redor, tem recursos que muitas famílias em situações similares não têm. E tem você, acrescentou Ricardo, segurando suavemente a mão de Teresa. Não sei como agradecer por tudo que fez por nós. Teresa sentiu um calor subir pelo pescoço. Não precisa agradecer. Vocês também fizeram muito por mim. Depois que perdi Gabriel, achei que nunca mais encontraria propósito. Sofia. Ela trouxe luz de volta à minha vida. Seus olhares se encontraram, carregados de emoções não verbalizadas. Por um momento pareceu que Ricardo se inclinaria para mais perto, mas o som do telefone quebrou o encanto do momento. Era Carlos, a voz urgente. Ricardo, Daniel Teixeira foi encontrado desacordado em seu apartamento. Aparentemente uma tentativa de intimidação que saiu do controle. Ele está no hospital, mas fora de perigo. Meu Deus, Ricardo empalideceu. E quanto aos documentos? Seguros. Já estão com o promotor, mas isso mostra que o Grupo Helix está desesperado. Reforcem a segurança aí. Após desligar, Ricardo imediatamente contatou o chefe da equipe de segurança, ordenando medidas adicionais. A casa já era bem protegida, com câmeras, sensores e guardas, mas novos protocolos foram implementados para a noite. Na manhã seguinte, Sofia estava na varanda com Teresa, praticando identificação de formas em diferentes distâncias, quando o helicóptero pousou no campo próximo à casa. A chegada não programada alarmou imediatamente a equipe de segurança, mas logo se confirmou tratar-se da promotora Marina Alvarez, que antecipara a visita prevista para o dia seguinte. Precisamos conversar com urgência, declarou a promotora assim que entrou na casa, acompanhada por 2 assistentes carregando maletas de documentos. A situação evoluiu dramaticamente nas últimas 24 horas. No escritório, Marina explicou a situação. O ataque a Daniel Teixeira foi apenas o começo. Recebemos denúncias de intimidações a outros potenciais testemunhas. Paralelamente, identificamos movimentações suspeitas nas contas offshore da Neurovision e do Grupo Helix. Eles estão tentando transferir ativos, provavelmente preparando-se para abandonar o país. O que isso significa para o processo? Perguntou Ricardo. Precisamos agir agora.
Consegui mandados de busca e apreensão para os escritórios da Neurovision no Rio e São Paulo, que serão cumpridos ainda hoje, mas precisamos da sua família no depoimento formal imediatamente, não amanhã. Ricardo hesitou olhando para Teresa. Sofia está no meio de sua rotina terapêutica. Uma alteração repentina, especialmente para algo potencialmente estressante como um depoimento oficial. Compreendo sua preocupação, interrompeu Marina gentilmente. Mas temos uma equipe especializada em depoimentos infantis. O ambiente é totalmente adaptado e a abordagem extremamente cuidadosa. Além disso, o depoimento de Sofia, mesmo que breve, tem um peso emocional e jurídico imenso para o caso. Após consultarem Luciana por telefone, que orientou sobre como preparar Sofia para a experiência, decidiram seguir com o plano da promotora. Teresa passou a hora seguinte explicando à menina, em linguagem adequada à sua idade, o que aconteceria. Então vou contar para outras pessoas como meus olhos estão melhorando? Perguntou Sofia curiosa. Isso mesmo. E como se sentia antes quando usava aqueles colírios. Mas não se preocupe, estarei com você o tempo todo. O Dr. Henrique vai estar lá. A voz da menina tremeu levemente. Teresa acariciou seus cabelos. Não, querida. Você só vai falar com pessoas gentis que querem ajudar outras crianças como você. O trajeto até o Ministério Público foi realizado com escolta policial. No prédio, foram conduzidos por entradas secundárias, evitando a imprensa, que já começava a se aglomerar na entrada principal, alertada por vazamentos sobre o caso. O depoimento de Sofia ocorreu em uma sala especialmente preparada, com brinquedos, desenhos nas paredes e uma especialista em psicologia infantil conduzindo a conversa com extrema delicadeza. Ricardo e Teresa assistiam por um monitor em uma sala adjacente, ao lado da promotora Marina. Você pode me contar como era usar aqueles colírios, Sofia? Perguntou a psicóloga doutora Cláudia. Ardia um pouco, respondeu Sofia desenhando enquanto falava, uma técnica para reduzir a ansiedade. E depois ficava tudo embaçado, como se tivesse uma nuvem na frente dos meus olhos. O Dr. Henrique dizia que era normal, que era para proteger meus olhos. E como você se sente agora sem os colírios? O rosto de Sofia iluminou-se. É como se alguém tivesse aberto uma janela. Posso ver cores e rostos, e as árvores lá fora. Ainda é difícil às vezes. Algumas coisas ficam embaçadas ou tremidas, mas cada dia vejo um pouquinho melhor. Ricardo não conseguiu conter as lágrimas ao ouvir o depoimento da filha. Teresa segurou sua mão em silencioso apoio. O depoimento técnico de Luciana veio em seguida, detalhando as evidências médicas da supressão visual induzida. Carlos apresentou os documentos obtidos de Daniel e outras fontes. Ricardo e Teresa foram os últimos a depor, relatando cronologicamente toda a descoberta. Ao final do dia, Marina Alvarez reuniu-se com eles em seu escritório. Parecia exausta, mas satisfeita. Os mandados foram cumpridos com sucesso. Apreendemos servidores inteiros de dados, documentação física, amostras de medicamentos. Agentes estão neste momento em 3 estados diferentes, realizando buscas sincronizadas. Chas acrescentou com um sorriso triunfante. Henrique Mendonça foi detido há 1 hora, tentando embarcar para o Paraguai. A notícia foi recebida com uma mistura de alívio e vindicação. O que acontece agora? Perguntou Teresa. Formalizaremos as acusações amanhã. Experimentação ilegal em humanos. Falsificação de diagnósticos médicos, administração de substâncias não aprovadas, associação criminosa, entre outras. O caso é robusto e, com a repercussão midiática que já começou, será impossível abafá-lo. De fato, ao deixarem o prédio, foram recebidos por um batalhão de repórteres e câmeras. Ricardo, que inicialmente planejava evitar declarações, mudou de ideia ao ver várias famílias reunidas próximo aos jornalistas, outras vítimas do esquema que haviam se apresentado após os primeiros vazamentos do caso. Farei um breve pronunciamento, decidiu, ajustando a gravata. Essas famílias precisam saber que não estão sozinhas. Diante das câmeras, Ricardo foi direto e eloquente. O que descobrimos não é apenas um caso isolado de má conduta médica, mas um esquema sistemático de experimentação antiética em pacientes vulneráveis, especialmente crianças. Minha filha Sofia
Teve anos de sua capacidade visual deliberadamente suprimidos por interesses comerciais obscuros. Hoje, ela começa a recuperar não apenas sua visão, mas seu direito à verdade. Estamos determinados a garantir que todos os responsáveis sejam responsabilizados e que nenhuma outra criança passe pelo que Sofia passou. As manchetes do dia seguinte estampavam frases como escândalo farmacêutico, crianças usadas como cobaias e empresário desmascara esquema de médico que cegou crianças. A matéria difamatória que Carlos mencionara foi completamente ofuscada pela verdade, que agora vinha à tona em todos os veículos de mídia. De volta a Petrópolis, enquanto Sofia dormia exausta pelo dia intenso, Ricardo e Teresa conversavam na biblioteca. Ainda não acabou, observou ele servindo-se de um copo de vinho. O julgamento, a exposição contínua, as outras famílias que precisarão de apoio, mas o pior já passou, respondeu Teresa suavemente. A verdade está revelada. Sofia está segura e melhorando, e vocês não estão mais sozinhos nessa luta. Ricardo contemplou o líquido rubi em seu copo. Sabe o que Sofia me disse no caminho de volta? Que quer começar a frequentar uma escola de verdade assim que estiver pronta. Que quer conhecer outras crianças, aprender a ler como todo mundo ter amigos. E isso a preocupa? Não, ele sorriu. Me enche de esperança. Depois de tudo que passou, ela ainda olha para frente, ainda quer expandir seu mundo. É mais corajosa do que eu jamais serei. A coragem dela vem de você, observou Teresa aproximando-se. Da segurança que você proporciona, do amor incondicional que sempre demonstrou. Seus olhares se encontraram novamente, e desta vez não houve interrupções. Ricardo colocou o copo sobre a mesa e tomou as mãos de Teresa entre as suas. Nesses meses você se tornou parte essencial da nossa vida, não apenas como cuidadora de Sofia, mas como alguém que trouxe luz de volta para esta família. Assim como notou o que ninguém mais viu nos olhos de Sofia, você parece enxergar algo em mim que eu mesmo havia esquecido. Teresa sentiu as lágrimas se formarem, mas não as conteve. Vocês me ajudaram a encontrar propósito novamente. Sofia preencheu um vazio, que achei que seria eterno após perder Gabriel. E você hesitou reunindo coragem. Você me mostrou que é possível recomeçar mesmo depois de perder tanto. Lentamente, naturalmente, seus rostos se aproximaram. O beijo foi suave, carregado de emoção contida e promessas silenciosas de um futuro compartilhado. Na manhã seguinte, Sofia encontrou-os na varanda, tomando café lado a lado, as mãos discretamente entrelaçadas sobre a mesa. Com a percepção aguçada que sempre tivera, mesmo antes de recuperar parcialmente a visão, a menina sorriu. Vocês parecem felizes hoje, comentou. Juntando-se a eles, Ricardo e Teresa trocaram um olhar cúmplice. Estamos. Princesa, confirmou Ricardo abraçando a filha. E sabe por quê? Porque finalmente podemos ver claramente o caminho à nossa frente. Todos nós. Sofia assentiu sabiamente, como se compreendesse perfeitamente o duplo significado daquelas palavras. Apontando para o horizonte onde o sol nascente dourava as montanhas, declarou com a simplicidade profunda das crianças. É tão bonito quando a luz finalmente chega, não é? Capítulo 6. Um novo olhar. 3 anos se passaram desde aquela manhã em Petrópolis, quando Sofia, Ricardo e Teresa contemplaram juntos o nascer do sol com olhos renovados. O tempo, esse incansável transformador, trouxe mudanças significativas para todos. A mansão em Angra dos Reis, antes um refúgio isolado do mundo, agora vibrava com vida e movimento. As enormes janelas que outrora permaneciam com cortinas fechadas para proteger os olhos sensíveis de Sofia, agora deixavam a luz do sol banhar livremente os ambientes. As paredes, antes em tons neutros, exibiam quadros coloridos, muitos deles pintados pela própria Sofia, que descobrira na arte uma paixão e um meio de expressar sua jornada visual. Naquela manhã de sábado, a casa estava especialmente movimentada. Completavam-se exatamente 3 anos desde o início do julgamento contra a Neurovision e o Dr. Henrique Mendonça. Para marcar a data, não com lembranças amargas, mas como celebração da vitória e da superação, Ricardo organizara um encontro especial. Sofia, estão chegando. Teresa chamou da varanda,
observando os carros que subiam a estrada privativa. A menina, agora com 10 anos, desceu correndo as escadas, os cabelos cacheados balançando livremente. Usava um vestido amarelo vibrante, sua cor favorita desde que começara a enxergá-la, e os óculos de armação colorida que se tornaram sua marca registrada. Quantos vieram desta vez? Perguntou animadamente, juntando-se a Teresa na varanda. Pelo menos 5 famílias, respondeu Teresa, ajeitando uma mecha rebelde no cabelo da enteada. E a doutora Luciana acabou de ligar. Está a caminho com os resultados dos últimos exames. O sorriso de Sofia iluminou-se ainda mais. Seus progressos visuais continuavam surpreendendo os especialistas, embora ainda apresentasse algumas limitações, especialmente em ambientes com iluminação muito intensa ou na percepção de profundidade para objetos distantes. Sua capacidade visual atingira um patamar que, inicialmente, parecia impossível. Ricardo emergiu do escritório, guardando o telefone no bolso. Aos 48 anos, parecia mais jovem do que 3 anos atrás. As linhas de preocupação permanente haviam suavizado, substituídas por marcas de expressão que denotavam mais sorrisos que tensões. Era o Carlos, informou, referindo-se ao jornalista, que se tornara amigo próximo da família. Ele vem para o almoço e traz o primeiro exemplar do livro. Mal posso esperar para ver, exclamou Sofia, saltitando de empolgação. O livro em questão, Visões Roubadas, o caso Neurovision, era o resultado de 3 anos de investigação meticulosa de Carlos Pacheco. Documentava não apenas o caso de Sofia, mas de todas as vítimas identificadas do esquema criminoso, mais de 30 crianças em 7 estados brasileiros. Os primeiros visitantes começavam a desembarcar. Eram famílias com histórias similares à de Sofia. Crianças e adolescentes que tiveram sua capacidade visual comprometida pelos tratamentos prescritos por médicos associados à Neurovision. Após a exposição do caso Vasconcelos, essas famílias haviam se apresentado, formando gradualmente uma rede de apoio mútuo e advocacia por justiça. Bia. Sofia correu para abraçar uma menina aproximadamente de sua idade. Beatriz Almeida, de 11 anos, foi uma das primeiras vítimas a ser identificada, após o caso vir à tona. As duas haviam desenvolvido uma amizade especial, unidas pela experiência compartilhada e pelo processo de redescobrir o mundo visual juntas. Trouxe meus desenhos para mostrar à sua professora de arte, anunciou Bia, exibindo uma pasta colorida. E mamãe deixou eu trazer os filhotes para você ver. Dona Cristina, mãe de Bia, aproximou-se com uma pequena caixa de transporte. Dentro, 3 filhotes de gato miavam, aninhados em uma manta macia. São lindos, exclamou Sofia, encantada com os pequenos felinos. Um laranja, um preto e branco e um cinza tigrado. Posso pegar o laranja? Com cuidado. Acariciou o filhote, que logo se acomodou em seu colo, ronronando. A cena capturava perfeitamente o espírito daquele encontro. A celebração das pequenas alegrias cotidianas, das experiências sensoriais antes negadas, da normalidade reconquistada. A casa rapidamente encheu-se de vozes e risadas. No amplo terraço com vista para o mar, mesas foram dispostas para o almoço ao ar livre. Crianças corriam pelo jardim. Adolescentes compartilhavam experiências escolares, pais trocavam informações sobre terapias e recursos educacionais. Marina Álvares, a promotora responsável pelo caso, chegou acompanhada por sua equipe. Nos últimos 3 anos, tornara-se uma defensora ferrenha dos direitos dos pacientes, especialmente crianças, usando o caso Neurovision como plataforma para promover mudanças legislativas significativas. As novas diretrizes para testes clínicos foram aprovadas ontem no Senado, anunciou para Ricardo e Teresa, enquanto aceitava uma taça de espumante. A Lei Sofia, como estão chamando, estabelece os protocolos mais rigorosos da América Latina para experimentos com medicamentos em populações vulneráveis. Isso é maravilhoso, respondeu Teresa emocionada. Durante aqueles anos, além de formalizar sua união com Ricardo, ela voltara parcialmente à enfermagem, mas agora como consultora em um projeto de vigilância ética em pesquisas clínicas. Sofia vai ficar tão orgulhosa quando souber. Falando nela, Marina sorriu, observando a menina que se aproximava de mãos dadas com Carlos Pacheco, recém-chegado,
Parece que o livro finalmente está pronto. Sofia corria na frente, carregando um exemplar de capa dura. Mamãe, papai, olhem o que o tio Carlos trouxe. Teresa ainda se emocionava quando Sofia a chamava de mamãe. Um título que a menina começara a usar espontaneamente cerca de 1 ano após a formalização da união com Ricardo. A adoção legal fora concluída no ano anterior, em uma cerimônia íntima que selara oficialmente o que seus corações já sabiam há muito. O livro era impressionante. Na capa, um gradiente que ia do preto ao espectro completo de cores simbolizava a jornada das crianças da escuridão imposta à visão recuperada. O título, em letras douradas, captava perfeitamente a essência da história. Tem fotos dos meus quadros lá dentro? Sofia folheava animadamente as páginas. E olha, uma entrevista comigo e com a Bia. Carlos fez um trabalho extraordinário, comentou Ricardo, examinando o livro com emoção evidente. A obra não apenas documentava o escândalo e o julgamento, mas também celebrava a resiliência das crianças e suas famílias, destacando os avanços médicos e legais resultantes do caso. A chegada de Luciana Prado, agora diretora de um centro especializado em reabilitação visual, completou o círculo de pessoas fundamentais naquela jornada. A médica trazia notícias animadoras sobre os últimos exames de Sofia. A adaptação neural continua impressionante, explicou, mostrando imagens digitais em seu tablet. As conexões sinápticas nas áreas visuais do cérebro estão cada vez mais robustas. E a acuidade visual atingiu 75% do padrão normal, um resultado que inicialmente considerávamos impossível. Isso significa que posso tentar a natação competitiva? Perguntou Sofia, que desenvolvera uma paixão pelo esporte nas sessões de terapia aquática. Luciana sorriu. Definitivamente. Suas limitações residuais não devem impedir a prática de praticamente nenhuma atividade normal. Mas manteremos as consultas trimestrais por precaução. O almoço foi servido em um clima de celebração. Ao centro da mesa principal, um bolo decorado com a frase 3 anos de visão nova aguardava o momento da sobremesa. Antes de cortá-lo, Ricardo pediu a atenção de todos para um breve discurso. Há 3 anos, estávamos no início de uma batalha que parecia impossível de vencer. Enfrentávamos não apenas um médico antiético, mas uma corporação poderosa com recursos quase ilimitados. Naquele momento, cada uma das famílias aqui presentes vivia seu pesadelo particular, isolada sem saber que não estava sozinha. Fez uma pausa, olhando para os rostos atentos ao seu redor. Hoje, celebramos não apenas a justiça alcançada, com o Dr. Mendonça cumprindo sua sentença e a Neurovision extinta após pagar indenizações substanciais a cada família afetada. Celebramos, sobretudo, a comunidade que nasceu dessa adversidade, os laços que formamos, o apoio mútuo, as amizades entre nossas crianças. Teresa, ao seu lado, complementou. E celebramos cada novo amanhecer que nossas crianças podem contemplar com seus próprios olhos. Cada cor descoberta, cada paisagem admirada, cada expressão facial reconhecida. Pequenos milagres diários que muitos consideram garantidos, mas que para nós representam vitórias preciosas. Sofia pediu para falar, surpreendendo os pais. Normalmente tímida em público, a menina parecia determinada. Quando eu não enxergava direito, achava que o mundo era pequeno e escuro. Depois, quando comecei a ver, fiquei assustada porque tudo parecia grande demais e confuso. Mas agora entendi uma coisa importante. Fez uma pausa, ajustando os óculos. Ver não é só com os olhos, é também com o coração. E mesmo quando meus olhos não funcionavam direito, meu coração sempre soube ver as pessoas que me amavam de verdade. Um silêncio emocionado seguiu-se às palavras simples, mas profundamente tocantes da menina. Foi quebrado por aplausos espontâneos, que logo se transformaram em uma celebração calorosa. A tarde transcorreu entre conversas, jogos e apresentações improvisadas das crianças. Sofia e Bia haviam preparado uma pequena exposição de seus desenhos e pinturas, instalada na varanda lateral. As obras vibrantes e emocionais contavam visualmente a jornada de redescoberta visual de cada uma. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados sobre o mar, as famílias se reuniram para assistir ao espetáculo natural.
Para muitas daquelas crianças, incluindo Sofia, cada pôr do sol permanecia uma experiência maravilhosa, nunca banalizada. Este é meu momento favorito do dia, confidenciou Sofia a Teresa, enquanto observavam juntas o horizonte em chamas. Gosto de pensar que o céu está pintando um quadro só para nós. É uma bela maneira de ver, respondeu Teresa, abraçando-a pelos ombros. Mamãe, Sofia hesitou, mordendo o lábio, um hábito que mantinha quando estava prestes a fazer uma pergunta importante. Você acha que algum dia vou esquecer como era antes? Quando eu não enxergava direito. Teresa considerou a pergunta com o cuidado que merecia. Acho que algumas memórias vão ficando mais distantes com o tempo, como acontece com todos nós. Mas acredito que a essência daquela experiência sempre fará parte de quem você é, não como uma limitação, mas como algo que te deu uma perspectiva única sobre o mundo. Sofia assentiu pensativa. Às vezes, quando quero pintar algo realmente importante, fecho os olhos primeiro. Parece que sinto melhor assim antes de ver com os olhos. É um dom especial que você tem, observou Teresa, a capacidade de enxergar além do visível. Naquele momento, Ricardo juntou-se a elas trazendo 3 taças, 2 com champanhe e uma com suco de uva para Sofia. Um brinde, sugeriu entregando as bebidas. Ao quê? Perguntou Sofia curiosamente. Ricardo sorriu contemplando o horizonte e depois as 2 pessoas que transformaram sua vida. Ao futuro. As possibilidades que se abrem quando temos coragem de olhar realmente para o que está diante de nós. E a luz, acrescentou Teresa, que sempre encontra um caminho, mesmo nas situações mais sombrias. E a família, completou Sofia, erguendo sua taça de suco, que enxerga com o coração. As taças tilintaram suavemente, enquanto o sol finalmente mergulhava no horizonte, não como um fim, mas como promessa de um novo amanhecer. 2 meses depois, Sofia teve uma surpresa especial na escola. Durante a aula de artes, sua professora anunciou que trabalhos de alunos haviam sido selecionados para uma exposição especial sobre superação, organizada pelo Ministério da Cultura. Entre os escolhidos estava a série Primeiro Olhar de Sofia, 5 telas que representavam suas primeiras impressões visuais após a suspensão dos colírios. A exposição, inicialmente planejada para um pequeno espaço cultural, ganhou proporções inesperadas quando uma famosa galeria de arte do Rio de Janeiro ofereceu-se para sediá-la. A história de Sofia, já conhecida nacionalmente pelo caso judicial, ganhou nova dimensão através de sua expressão artística. Na noite de abertura, a galeria estava repleta. Críticos de arte, jornalistas, autoridades e, principalmente, muitas das famílias que compartilhavam histórias similares compareceram para prestigiar. Sofia, usando um vestido azul celeste, a cor do céu que tanto a fascinava, circulava timidamente entre os convidados, acompanhada por Ricardo e Teresa. Estou nervosa, confessou apertando a mão do pai. E se as pessoas não entenderem minhas pinturas? A arte não é para ser entendida, princesa, respondeu Ricardo suavemente. É para ser sentida. E suas pinturas fazem as pessoas sentirem algo profundo. Isso é o que importa. A crítica especializada parecia concordar. Os comentários sobre as obras de Sofia destacavam sua perspectiva única, a transição poética do abstrato para o figurativo e a emocionante jornada visual captada nas telas. O momento mais significativo da noite, entretanto, não envolveu críticos ou autoridades. Aconteceu quando um grupo de crianças de um instituto para deficientes visuais foi guiado pela exposição. Sofia espontaneamente ofereceu-se para acompanhá-los, descrevendo suas pinturas com palavras que iam além das cores e formas, focando nas sensações e emoções que tentara capturar. Esta é a primeira luz que vi claramente, explicou para uma menina que tocava cuidadosamente a borda da tela. Não veio pelos meus olhos, mas pelo coração de alguém que acreditou que eu podia ver. Teresa, observando a cena à distância, não conseguiu conter as lágrimas. Ricardo abraçou-a pelos ombros igualmente emocionado. Ela tem um dom especial, comentou baixinho. Não apenas para pintar, mas para conectar mundos diferentes. É a empatia genuína de quem viveu nos 2 mundos, respondeu Teresa. Ela compreende tanto o valor da visão, quanto a riqueza das percepções além do visual. Ao final da noite, quando a maioria dos convidados já havia partido,
O diretor da galeria aproximou-se com uma proposta surpreendente. Uma exposição itinerante das obras de Sofia, combinada com oficinas de arte sensorial para crianças com diferentes capacidades visuais. Seria uma oportunidade de levar sua mensagem para além destas paredes, explicou o diretor. De transformar sua experiência pessoal em inspiração para muitos. Sofia olhou para os pais, os olhos brilhando de emoção atrás das lentes coloridas. Podemos. A decisão é sua, respondeu Ricardo. É a sua arte, a sua história. Eu quero, declarou a menina sem hesitação. Quero mostrar a outras crianças que mesmo na escuridão existe possibilidade de luz. E que nossos olhos são apenas um dos muitos modos de ver o mundo. Meses depois, a exposição Através dos Olhos de Sofia já havia percorrido 3 cidades, sempre acompanhada por workshops inclusivos, onde crianças com diferentes capacidades visuais criavam arte juntas. O projeto cresceu, incorporando outras crianças do caso Neurovision como Bia, que descobriu talento para a escultura trabalhando formas tridimensionais que podiam ser apreciadas tanto visualmente quanto pelo tato. Em cada cidade visitada, novas histórias emergiam. Famílias com crianças deficientes visuais ou com condições oftalmológicas raras encontravam na exposição não apenas inspiração artística, mas também informação sobre direitos dos pacientes, avanços médicos e recursos terapêuticos. O que começara como expressão pessoal de uma menina transformava-se gradualmente em um movimento social. Em casa, a vida encontrara um novo equilíbrio. Ricardo continuava administrando seus negócios, mas dedicava muito mais tempo à família e às causas sociais que abraçara após o caso. Teresa dividia-se entre seu papel de consultora em ética médica e a coordenação da Fundação Primeiro Olhar, criada pela família Vasconcelos para apoiar crianças com deficiências visuais e suas famílias. Sofia, agora com 11 anos, frequentava uma escola regular onde se destacava não apenas em artes, mas também em ciências naturais. Desenvolvera particular fascínio por ótica e pelo estudo da luz. Mantinha sessões semanais com Luciana para monitoramento e exercícios específicos, mas levava uma vida essencialmente normal, repleta das alegrias e desafios típicos de qualquer pré-adolescente. Numa tarde de domingo, enquanto a família desfrutava de um piquenique no jardim, Sofia fez um anúncio inesperado. Quando crescer, quero ser médica. Quero ajudar crianças como eu. Ricardo e Teresa trocaram olhares surpresos, mas orgulhosos. É uma escolha maravilhosa, respondeu Teresa cuidadosamente. Mas ainda falta muito tempo. Você pode mudar de ideia várias vezes até lá. Sei disso. Sofia sorriu, brincando com a luz que atravessava as folhas da árvore sobre eles, criando padrões dançantes em suas mãos. Mas seja o que for que eu escolha, quero ajudar as pessoas a enxergarem melhor. Seja com os olhos, com o coração ou através da arte. Ricardo estendeu a mão, bagunçando carinhosamente os cabelos da filha. Tenho certeza que você iluminará o caminho de muitas pessoas, princesa. Já começou a fazer isso. Naquela noite, após Sofia adormecer, Ricardo e Teresa permaneceram na varanda, contemplando o céu estrelado. Um espetáculo que nunca deixava de maravilhá-los, especialmente após tudo que viveram. Às vezes me pergunto, refletiu Ricardo, segurando a mão de Teresa entre as suas, quem realmente enxergou quem primeiro nesta história? Foi você que viu além da suposta cegueira de Sofia? Ou foi ela que, mesmo com a visão comprometida, conseguiu enxergar a mãe que você seria para ela? Teresa sorriu, recostando a cabeça no ombro dele. Talvez tenha sido um reconhecimento mútuo. Almas que precisavam umas das outras encontrando seu caminho na escuridão. Como estrelas guia, completou Ricardo apontando para o céu noturno. Exatamente. E agora juntos, continuamos iluminando o caminho uns dos outros. A brisa marinha trazia o perfume das flores do jardim, mesclando-se com o aroma salgado do oceano. A casa, outrora silenciosa como um mausoléu de sonhos perdidos, vibrava agora com a promessa de dias brilhantes. Não porque as dificuldades haviam desaparecido completamente, mas porque encontraram a coragem de enxergar a luz, mesmo nos momentos mais sombrios. E Sofia, dormindo tranquilamente em seu quarto decorado com suas próprias criações coloridas,
sonhava com novos quadros a pintar, novas histórias a contar, novos horizontes a explorar. Seu mundo, antes limitado pelas paredes da mansão e pela escuridão imposta, estendia-se agora infinito como o céu estrelado, um universo de possibilidades iluminadas pelo amor daqueles que tiveram a coragem de ver além do aparente. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Sofia, Ricardo e Teresa tenha tocado profundamente seus corações. Para continuar esta jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes sobre superação, amor e recomeços. Encontrem-na clicando no link à sua esquerda. Se esta narrativa despertou emoções em vocês, não deixem de se inscrever em nosso canal e dar um like neste vídeo. Diariamente trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida humana com sensibilidade e profundidade. Compartilhem nos comentários qual momento desta jornada mais tocou vocês. Foi quando Teresa percebeu as primeiras reações visuais de Sofia? Quando Ricardo descobriu a verdade sobre os colírios? Ou talvez quando Sofia finalmente pôde expressar suas visões através da arte? Aguardamos vocês no próximo episódio, com mais uma história emocionante que iluminará seu dia. Até lá!